Olá, tudo bem? Como estão vocês? Continuando a primeira aula que nós tivemos, alguns assuntos ficaram pendentes, o vídeo ficou meio cortado. Vocês perdoam por não termos ainda muita habilidade com esses trabalhos, mas estamos aqui aprendendo e se vocês tiverem alguma informação melhor para nós, dá-nos aí nos comentários. Tá? Se gostaram do vídeo de ontem, dá o seu gostei, dá o seu like, compartilhe com os seus amigos, principalmente quem precisar dessas informações. Tá? Como já disse no vídeo de ontem, eu sou o Lio Roberto, sou instrutor de trânsito, estarei aqui fazendo esses vídeos para que possa chegar para quem precisa. No final da última aula, estávamos falando sobre as categorias dos veículos. Se ficou alguma informação, os veículos eles têm algumas categorias, né, como particular, aluguel, aprendizagem, oficiais e de corpo diplomáticos. Então, também tem as pessoas que fazem coleção, né, são os colecionadores, e tem os que as empresas, quando lançam um veículo, eles fazem as experiências. Então existem também essas placas que elas são transitórias, elas não são definitivas. Tá? E continuando sobre o registro dos veículos. O veículo, quando ele nasce com um número de chassi. Esse é um número que não vai se perder pelos anos. Esse número ele é para toda a vida do veículo, morre com ele. Então cada veículo tem o seu número, não existe dois veículos com o mesmo número. Se tiver, um é irreal, é um veículo que está fora da documentação do Denatran. Tá? Então esse veículo que tiver com um chassi clonado é um veículo clonado, um veículo que por alguma situação, ou ele foi roubado, ou alguma situação, e a pessoa faz com que ele fique parecido com o outro, mas não é correto. Então, quando comprar um veículo, cuidado com esses veículos clonados, que isso dá problemas futuros. Tá? Responder por crime, responder por uma receptação de material furtado ou roubado. Tá? Então, o número de chassi ele tem alguns caracteres, né? São vários. Os primeiros diz o país de origem do veículo. O segundo, aí vem a seção do fabricante e depois modelo do veículo. São 3 séries que completam esse número de chassi. Aí quando o veículo é lançado no Sistema Nacional, que tem um cadastro chamado BIN, né, o Boletim Informativo Nacional, aí vai se criar um Renavan. São 9 dígitos, cada veículo também tem o seu. Não existe 2 veículos com o mesmo Renavan. Depois do Renavan, que o veículo passa para o consumidor, né, aí ele é criado um número de placa. Placa também não existe placas iguais. Se tiver 2 veículos com 2 placas idênticas ou iguais, um é adulterado. Tem, certo? Cuidado com esse tipo de situação. Não entre em roubada, porque essa situação leva vocês a cometer crime contra alguém, porque se clona um veículo porque ele foi roubado de alguém, então está lesando alguém, isso é contra as normas de trânsito. Tá? Então os veículos, a cada ano, quando você compra um veículo novo, é feito o primeiro emplacamento, é pago algumas taxas, inclusive a da placa. Aí se coloca a placa, agora com essa situação do Mercosul, as placas estão vindo um pouco diferentes. Né? Hoje a placa tem praticamente mais letras do que números. Tá? Eu não sei como vai ficar isso aí futuramente, mas por enquanto temos 3 linhas de letras, um número, mais uma letra e mais 2 números. Esse é a razão da mudança para a placa Mercosul. Tá? Mais adiante, quando vende esse veículo, ou se você continuar com o veículo por algum tempo, todo ano você tem que fazer o licenciamento. O que quer dizer isso?
é para que você renove o seu documento, para que pague o seguro, que o seguro só é válido por 1 ano, aí a pessoa tem que renovar esse seguro, que ele dá alguns direitos para a pessoa em caso de acidentes, com danos de questões hospitalares. Você tem como recorrer e receber esses valores gastos com hospitais, tá? E em caso de morte ou invalidez, a pessoa tem um valor a ser recebido de indenização desse seguro, tá? Então todos têm o direito, as pessoas envolvidas nesse acidente, mas desde que o veículo esteja em dias, tem que estar em condições, documentação toda quitadinha, tudo certinho, tá? Não ande irregular que você perde seus direitos. Você só tem direito quando você também está atento aos seus deveres. Nós temos deveres para depois ter o direito, tá? Então, buscando esses direitos, nós vamos encontrá-los, tá? Quando você vende ou muda de localidade, de endereço, ou você muda a característica do seu veículo, o recibo do veículo é mudado. Vem um recibo novo em branco. Mas no licenciamento não muda o recibo, tá? Quando vocês vendem, o que vocês têm que fazer? Reconhecer a firma da sua assinatura no cartório local, preenche com os dados do comprador, reconhece firma e não deixa por isso. Tira uma cópia frente e verso, leva na Ciretran, faz um boletim lá de informativo de que vocês venderam esse veículo, paga-se uma taxa mínima, aí vocês se livram de problemas futuros, que esse veículo, a pessoa nem sempre fica com ele. A pessoa que compra veículo usado está sempre vendendo, compra e vende. E aí é onde mora o perigo, porque vocês, sendo primeira habilitação ou não, tem um número de multas que acarreta na eliminação do seu prontuário, da sua CNH. Então tem que ficar atento a isso, porque se a pessoa está com o veículo no seu nome, pegando várias multas, vai acarretar em que vocês vão acabar ficando sem habilitação. Já é difícil fazer o processo hoje, se tiver que refazê-lo, não só financeiro, como o tumulto de vocês perderem tempo, de estar correndo atrás de coisas, acarreta muitos problemas. Então não deixe o veículo em nome de vocês. Vendeu? Tira. Comprou? Transfere para vocês. Porque lá na frente vocês podem acabar vendendo esse veículo sem fazer a transferência. Mas se a pessoa fez a ocorrência lá na Ciretran, vocês são responsáveis por esse veículo, mesmo que ele não esteja em seu nome. Mas se você comprou e lá no sistema está lá, o veículo foi vendido em tal data para fulano, aquele fulano é responsável por esse veículo a partir daquela data. Não é o que está no documento. O que está no documento é responsável apenas pelo IPVA, que essa parte não depende de Detran. Essa parte é com a Cefaz, é um órgão do governo que faz essa cobrança dos impostos. Tá? Então a única coisa que você não se livra dele é o IPVA. O restante, fez a ocorrência, você está livre. O comprador, a partir daquele momento, é o responsável. Tá certo? Então se vocês venderem um veículo, lá na frente um terceiro chegar, perdi o recibo, preciso fazer uma segunda via. Procure a pessoa que vocês venderam, porque isso pode ser uma mutreta de alguém que comprou o carro da pessoa, não pagou e quer uma segunda via do recibo. E aí vocês vão acabar lá na frente tendo que pagar o veículo para a pessoa que te comprou. Então cuidado com certas artimanhas das pessoas para que vocês não entrem em roubada. Tá? Continuando. As habilitações, antigamente elas eram sem fotos, de 97 para trás. De 98 para cá já são habilitações com foto. Mas tem alguns estados que demorou a colocar a habilitação com foto. E às vezes aparece ainda a habilitação dessa forma. Tá? Até 2002, 2003, até que se adequou todo o país, demoraram alguns estados, ainda continuaram com habilitações sem foto. Se aparecer alguma dessas, tem que se fazer, provavelmente a pessoa tem que fazer uma reciclagem. E essa reciclagem é feita nas autoescolas, né? A pessoa assiste um determinado
matéria, né, que mais primeiros socorros e direção defensiva, e recebe um documento e renova-se a habilitação, tá certo? Então, a identificação do condutor, quando ela é sem foto, precisa de um documento de identificação com foto, no caso a identidade ou a sua carteira de trabalho. Mas quando ela é com foto, não necessita de um outro documento para comprovar que ela é verídica. Então ela serve como identidade. Então quando vocês entregam a sua habilitação com o documento do veículo, o policial a pessoa que estiver fazendo a barreira, a blitz, ele não vai te pedir um outro documento. Tá? Pode ficarem tranquilos. Então o processo de habilitação, todas as pessoas para se habilitar no Brasil, ele tem que ter no mínimo 18 anos, ter o RG, a documentação, tem que ter o CPF, tem que ser registrado no cadastro de pessoas físicas, não pode ser jurídica, a pessoa jurídica não se habilita, somente as pessoas físicas, então tem que ter o CPF, tá certo? E não pode faltar nem um dia para completar 18, tem que ter 18 anos completo. Aí você tem que passar por certas situações. Primeiro, você vai fazer o exame psicotécnico. Se passou no psicotécnico, é encaminhado para fazer o exame médico, que deveria ser uma bateria de exames, mas é feito apenas algumas perguntas e observa a visão da pessoa. Porque se a pessoa tiver uma visão boa, ele pode se habilitar e mudar a categoria. Mas se ele tiver, por exemplo, uma visão monocular, o que significa isso? A pessoa enxerga apenas com uma vista, a outra tem danos ou perdeu totalmente. Essa pessoa não pode fazer uma categoria profissional. Ele pode fazer a categoria A e B. Categoria C, D e E, ele já fica inválido. Ele não pode fazer essas habilitações. Tá? Então fique atento a isso. Depois disso, a pessoa passa pela escolinha, esse material que nós estamos preparando. Depois a pessoa vai fazer teste teórico, são 30 questões, uma avaliação que a pessoa tem que alcançar 70%, então são 21 questões corretas. Depois disso, você vai passar pelas aulas práticas, né, que são, se estiver fazendo as duas categorias, são 40 aulas, 20 de cada categoria, e depois você está preparado para fazer o teste prático. Esse teste prático não pode passar de 3 pontos perdidos. Se perdeu 3 pontos, mais de 3 pontos, está bloqueado o seu teste, você tem que fazer um novo teste. Paga-se uma taxa mínima e vai para o próximo teste a ser marcado pelo órgão competente, no nosso caso, o DETRAN. Tá? Não é a CIRETRAN que marca os testes. A CIRETRAN aqui de Nova Olímpia, ela encaminha a documentação. Quem marca, quem determina é o DETRAN da capital. Então nós dependemos da capital para fazer todas essas coisas, tá certo? Então nós não podemos passar o carro à frente dos bois. Quem determina é o DETRAN, tá? Então as categorias da habilitação, categoria A, motocicleta, motoneta e motociclo, ciclomotores, 50 cilindradas. Quem não tem condições de andar com uma moto grande, queira fazer a ACC, é uma categoria que só pode pilotar ciclomotores, tá? Não pode pilotar nem motoneta e nem a motocicleta, tá? Motocicleta é aquela que você anda montado, motoneta é aquela que você anda sentado, com os pés sobre uma plataforma, e o ciclomotor é aquelas motos abaixo de 100 cilindradas, aquelas motos pequenas, de 80, como é chamada, de 50, essas motos de uma cilindrada